Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos capítulo 13. Atos 13 nos começa a contar acerca da primeira viagem missionária realizada pelos cristãos, pelos discípulos de Jesus. O texto nos mostra aqui, mais uma vez, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, mais uma vez, sendo destacada por sua virtude. Porque, lembre-se bem, quando lemos Atos 11, a igreja de Antioquia havia sido aquela que mandou socorro financeiro para os irmãos que estavam passando necessidades. E agora, em Atos 13, a igreja de Antioquia é a primeira a enviar missionários e com o foco nos gentios. Interessante que a ideia é trazer aqui uma igreja quase que paradigmática, quase que um modelo de igreja para nós. Claro, era uma igreja com problemas, com suas lutas e dores, mas era uma igreja com grandes virtudes. O texto sagrado nos mostra, então, que havia naquela igreja profetas e mestres. O texto não deixa claro se estes homens que são mencionados aqui acumulavam as funções, ou seja, eram profetas, traziam a revelação de Deus ao povo. Lembre-se que estamos num contexto em que a Bíblia, o Novo Testamento, ainda não havia sido escrito, não havia sido concluído, ou se eram profetas e mestres, ou seja, traziam a revelação uns, outros ensinavam as escrituras do Antigo Testamento. Fato é, o texto nos informa 5 desses homens, que fossem uns profetas e outros mestres, ou ambos fossem todos eles, o texto nos diz que temos aqui Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, aquele mesmo Saulo que nós conhecemos hoje muito mais como Paulo. Esses homens eram responsáveis, portanto, por direcionar a igreja, por ensinar a igreja, por pastorear a igreja através da palavra de Deus. O texto passa a nos informar que o Espírito Santo falou através deles. Aqui nós temos uma mensagem profética, evidentemente, uma revelação profética. É evidente, e é sempre bom lembrar disso, há uma excepcionalidade acontecendo aqui, afinal, não tinha-se ainda o Novo Testamento. Deus, então, revela àqueles irmãos: separem Saulo e Barnabé para a missão. Eles oram, jejuam, ponderam sobre aquilo que receberam, então, diz o texto sagrado, eles enviam, impõem sobre eles as mãos e os despediram, e foram enviados. E olha que interessante no verso 4. Foram enviados pela igreja, mas foram enviados, acima de tudo, pelo Espírito Santo. E levaram consigo a João Marcos. Lembra do João Marcos que já apareceu aqui? Marcos é levado com eles como auxiliar. O texto fala apenas João, mas todo o contexto nos mostra João Marcos. É o mesmo que já havia aparecido aqui. O texto segue e mostra um conflito que acontece, diz o texto sagrado, em Salamina, atravessando toda a ilha até a cidade de Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus seria o nome judaico desse homem, cujo nome grego era Elimas, e ele era mágico. Bar-Jesus, curiosamente e ironicamente, significa filho de Jesus. Ou, olhando para a antiga aliança, filho de Josué. Mas o texto nos mostra que esse homem ele era contratado do procônsul, Sérgio Paulo. Porque Sérgio Paulo, embora não fosse um religioso, não fosse cristão, não fosse mesmo um judeu, tinha interesse nas escrituras. Pois bem, Bar-Jesus aparece dizendo que ensina as escrituras. Mas a verdade é que ele não ensinava de fato as escrituras, ele era um falso profeta. De repente aparece aqui na história, então, Saulo e Barnabé, ensinando a verdade para esse homem, Sérgio Paulo, ensinando de fato o que a Escritura diz. Esse Bar-Jesus, ou Elimas, tenta dissuadir Sérgio Paulo de dar atenção à mensagem. Claro, esse homem está prestes a perder a sua fonte de lucro, porque distorcendo a palavra, ele tem a atenção de Sérgio Paulo continuamente para si e recebia por isso. Mas de repente Sérgio Paulo é exposto à verdade do Evangelho. Eu olho para esse texto e acho muito curioso como a Bíblia é tão atual.
Como um texto relatando algo de 2000 anos atrás traz uma verdade tão contemporânea, porque, lamentavelmente, ainda hoje, temos inúmeros que distorcem a palavra para lucrar com isso. E tentam impedir de toda maneira possível que aqueles que são seus fiéis seguidores não estudem a verdade do Evangelho. Porque se estudarem a verdade do Evangelho, verão a mentira que têm ouvido há tanto tempo. E assim esses homens, falsos profetas, perderão sua fonte de lucro. O texto diz que Saulo se revolta com esse homem, Elimas, e cheio do Espírito Santo, direciona-se a ele, dizendo, filho do diabo. Eu acho curioso isso aqui. Bar Jesus, Elimas, significa filho de Jesus. Agora, Paulo o chama de filho do diabo, mostrando quem é verdadeiramente o pai desse falso profeta. O texto segue nos mostrando que esse amaldiçoar do apóstolo fez, de fato, um milagre. Milagres estes, lembre-se bem, que no Novo Testamento apontam para a glória de Cristo e confirmam aquilo que tem sido pregado pelos apóstolos. No verso 14, nós temos aqui a deserção de João Marcos. João Marcos é daqueles que é muito parecido com a gente, no fim das contas. Sabe por quê? Às vezes a gente está empolgado. Às vezes a gente quer andar muito com Jesus. Às vezes a gente acorda e fala, por Jesus eu dou a minha vida. Eu vou para onde ele me mandar. E de repente a coisa aperta. De repente as coisas se complicam. E de repente a gente quer desistir. João Marcos volta. Isso nós veremos no capítulo seguinte e irrita profundamente Paulo. Mas graças ao bom Deus existem aqueles que caminham a segunda milha e agem com compaixão, porque nós precisamos disso também na nossa caminhada. O texto segue, e agora Paulo tem a oportunidade de pregar na sinagoga, diz o texto sagrado, em Antioquia. E aí, essa aqui, lembre-se bem, não é a mesma Antioquia que o enviou, aqui é a Antioquia da Psídia. Ele vai proclamar a verdade de Deus, proclamando a verdade de Deus. O apóstolo Paulo concentra a sua mensagem num foco só. Mostrar que o Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus. Qual que é o propósito de Paulo? Mostrar que o Cristo que foi crucificado é o Cristo que foi proclamado pelos profetas do passado. É mostrar que Cristo Jesus era o cumprimento de todas aquelas profecias messiânicas. E essa pregação no poder do Espírito, conforme o versículo 42 ao versículo 44, dá efeito. Porque as pessoas estão encantadas com a mensagem, querem ouvir de novo. E ouvindo, vão aderindo à mensagem do Evangelho, à conversão de judeus aqui, conforme o verso de número 48 do texto sagrado. Entretanto, há inveja dos judeus, há perseguição dos judeus. Entretanto, a palavra permanece progredindo, a palavra permanece andando, a palavra permanece se espalhando. E diz o texto sagrado que, embora os judeus estejam perseguindo, embora os judeus estejam tentando dissuadir os apóstolos da sua missão, os apóstolos prosseguem, a palavra cresce e esses homens estão cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Assim nós devemos viver, apesar das oposições, apesar das lutas, cheios de alegria, cheios do poder do Espírito.